Olá, pessoal bonito do meu Brasil varonil. Vamos falar um pouquinho hoje sobre prosa romântica regional, né? Em momentos passados a gente falou do indianismo, falou um pouquinho da prosa urbana. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Vai começar a falar sobre prosa regional, né? Qual é a função da prosa regional? Qual era o objetivo dos escritores da época, né? Trazer a paisagem do interior, né? O vaqueiro dos pampas, né? O nordestino, pessoal do interior, né, o falar diferente, sair da corte e ir para o campo, né? E eles obtêm muito sucesso com esses romances. A gente vai citar aqui alguns autores, depois em próximos vídeos a gente vai pormenorizando as características dos romances. Já em 1870, a gente tem a publicação do Gaúcho, de José de Alencar, né, que, como o próprio nome fala, né, traz a paisagem do Rio Grande do Sul. Né? Mas o José de Alencar, que foi um grande produtor de romances, né? Foi aí o The King, o maior aí dos romancistas românticos, publicou outros romances regionais, como, por exemplo, o Sertanejo, né? Como, por exemplo, o Tronco do Ipê, que se passa no interior do Rio de Janeiro, o Sertanejo se passa no Ceará, né? Então ele tem o Tio também, que é um romance regional, alguns deles já caíram em prova do PAS, outros já foram cobrados em provas do Enem, né? E aí ele procura trazer cada região do Brasil. Você veja que ele fez interior do Rio de Janeiro, ele fez Nordeste, ele fez Rio Grande do Sul, né? Só não cobriu a região Norte. Mas ele procurou construir um painel nacional. Tivemos outros escritores também bem interessantes, né? Bernardo Guimarães, e aí aparecem dois romances bem interessantes, que já foram cobrados no Enem, que é a Escrava Isaura e o Seminarista. Né? A Escrava Isaura é um clássico, né? A Isaura, que era perseguida pelo filho do patrão, né? Que era o Leôncio, toda a luta dela pela libertação, ela era mestiça, né? Mas havia nascido de cor branca, porque era filha do capataz com uma escrava. E aí, ao final, ela consegue a libertação e consegue se casar com um homem branco. Né? Então, é a clássica história da escrava branca, que é a heroína, né, que consegue se livrar do senhor de engenho malvado. Né? Outro romance também bem interessante do Bernardo Guimarães, nós vamos aprofundar depois, é o Seminarista. Né? Seminarista é a história de uma paixão impossível, né? O protagonista se apaixona por Margarida e depois ele se torna padre, ao final eles se reencontram, o casamento não acontece e ela vem a falecer, né? Final clássico dos romances românticos, quando a heroína ela não se casa, não formaliza a união com o protagonista, ela acaba vindo a falecer, diversas causas, geralmente era a tuberculose, né, a doença incurável da época, no final do romance. Outro romance também que a gente vai citar, depois a gente vai aprofundar, é o Inocência, de Visconde de Toné, que é um romance regional, já na transição para o realismo. Né? A Inocência ela é protagonista, ela vai se apaixonar pelo Cirino, né? O pai é contra, e aí esse romance é uma crítica bem contundente ao patriarcalismo, ao casamento obrigado. Essa é uma relação também que não dá certo, o pai descobre, manda matar o Cirino, né? E a Inocência acaba vindo a falecer no final também. Né? Mas a gente depois resgata aí esse romance e fala um pouquinho mais dele. Então, assim, esses romances eles têm como missão desvendar um Brasil desconhecido ou pouco conhecido, trazer para o Rio de Janeiro, que era a corte na época, né, o centro do Brasil, essa região desconhecida numa época em que não existia telefone, internet, né? Então esses romances eles traziam para as moçoilas aí da cidade uma ideia do que era o interior. Vamos a algumas características, né? Todos esses romances você tem um contraste de campo com a cidade, né? Valorização do campo. O campo é o lugar que não foi contaminado pela influência estrangeira, pelo capital, pela burguesia, então é o lugar da pureza, é o lugar da mulher inocente, da mulher pura, né? Da boa esposa, segundo a ótica patriarcal da época. A cidade era considerado o lugar de luxo, corrupção, né? De influência europeia. A influência europeia é essa que seria perniciosa para as mulheres. Lembrando que os folhetins, eles eram lidos não só, mas principalmente pelas mulheres. Uma outra característica do romance regional é a idealização do interior.
né? Então é o vaqueiro que dorme ao ar livre, olhando as estrelas, não passa fome, né? Toda uma mata exuberante, o interior como lugar de fartura, de beleza, vegetação, né? A idealização da mulher enquanto mãe e mulher do lar é mais forte no romance regional do que no urbano, muito embora isso seja uma característica geral da época. O herói aparece como um indivíduo despojado e dedicado à família, né, e simples, diferente, por exemplo, de um herói de senhora, né? Freitas ele era vaidoso, jogador. Isso não vai acontecer com os heróis dos romances regionais, né? O herói regional ele é um indivíduo trabalhador, ele é o vaqueiro, o agricultor, o fazendeiro, né, uma pessoa mais ligada com as raízes. Idealização do território nacional, né? O território nacional ela aparece nesses romances como lugar de fartura, né? Então é interessante que a ideologia, essa idealização do Brasil, ela já se constrói bem forte nessa época, no século XIX. E finalmente, né, o vaqueiro, o agricultor, ele aparece como um romântico, né, como salvador, né? Se você pega o sertanejo, o Álvaro, que é o personagem principal, ele é comparado a um cavaleiro medieval, né, que vai salvar a Flor, que é a protagonista. Ok, pessoal? Essa é uma aula introdutória para vocês entenderem um pouquinho o que é romance regional, né? Depois a gente vai, em outros vídeos, comentando um pouquinho cada obra ou algumas obras que são mais importantes, tá? Ok? Um beijo para todos e tchau.